Abdo Haddad é o nosso entrevistado no programa de hoje, no Memórias do Poder Legislativo de hoje. A gente continua conversando então. Bom, o senhor contou a experiência da CPI da Raspadinha e os desdobramentos da CPI nessa primeira experiência como deputado, vindo da iniciativa privada, vindo já de uma secretaria estadual de governo. E aí chegou a hora da Constituinte, no mesmo mandato. Como é que foi, deputado? Conta pra gente. Era uma época em que era possível ouvir as demandas da sociedade. E quais demandas chegaram para o senhor? Sem dúvida, foi muito contribuinte a nossa participação, porque você tinha grupos de trabalho, né? Você tinha grupos de trabalho e você fazia a sugestão, aquilo ali era discutido, melhorado ou aceito na sua totalidade. Muitas das coisas que a gente quis colocar na Constituição paulista nós não conseguimos. O que, por exemplo? A gente fica feliz porque, um exemplo, as nossas escolas públicas, né, as nossas universidades. Recentemente estava lendo, agora coisa de 2 semanas atrás, que a quantidade de pessoas que têm poder aquisitivo, que frequentam escola pública é muito grande. Porque é aquele que tem mais condições de se preparar. É o que faz o melhor cursinho, estuda em melhor escola. Então, eu não acho justo isso. É o que vem da escola particular já. Entendeu? Ele já vem, ele já paga lá. Por que no Estado? Então, naquela época, a proposta era o seguinte, era que os que tivessem condições financeiras pagassem e este valor iria para um outro aluno numa escola privada. Então, você tinha vamos dizer, se tivesse naquele momento lá, 1.000 alunos que tivessem condições de pagar, o governo contrataria 1.000 alunos em uma escola particular, numa universidade particular. Com certeza, como as escolas particulares têm essa dificuldade de receber em dia, das pessoas que contribuem, tudo, fariam um valor aquém daquele que faz para o aluno individual. É como você comprar no varejo no atacado, tá? Conseguiria não colocar 1.000, mas colocaria até 1.200, 1.300, até mais, 20%, 30% a mais realmente daquilo de contribuição. Ou aquele que se beneficiou era obrigado a pagar para alguém. Podia ser filho da empregada, podia quem quisesse, que não tivesse condições, ele pagaria para outra pessoa. No entanto, isso naquela época não passou. Hoje você vê que o governo federal tem uma linha dessa de fazer com que as pessoas participem, não tenham condições financeiras e elas têm condições de estudar. O que acontece, inclusive, em muitos países, né? Quem estudou em Harvard ajuda, os cientistas formados fazem questão de contribuir para sempre com a universidade, mais ou menos nesse sentido. Nessa linha. Então, o nosso objetivo é esse. Aquele que podia pagar e o que não podia, se você não pode pagar, não tem espaço mais naquela universidade, mas você vai para uma outra, ou para um outro curso. Então, foi uma coisa que a gente sentiu muito não conseguir implantar, porque aí era uma decisão constituinte, entendeu? Era uma obrigação de todos os governantes. Não, e faria uma mudança radical mesmo nessa inversão que a gente tem de realidades. Há 25 anos atrás. Uma outra foi o seguinte, que uma vez por ano devia ser publicado a localização, nome e localização do funcionário público. Coisa que recentemente o prefeito aqui, Kassab, da capital, fez isso. Publicou no Diário Oficial o nome, o local e o cargo das pessoas que estão trabalhando. Mas por causa da questão da transparência, o senhor fala? Sem dúvida. De salários também? Sem dúvida. Saber quem trabalha onde, em qual departamento? Não é justo você se dedicar. E o funcionário público é bom. Eu tenho um conceito, eu não tinha esse conceito. Depois que eu presidi da Paulistur, CMTC e Secretaria de Estado, eu passei a reconhecer a dedicação. Quando você é um funcionário público, você tem um dirigente que assume, faz um compromisso no dia que ele toma posse, de seriedade, de trabalho, mas depois não acontece isso, ele não fica entusiasmado. Agora, quando ele vê um secretário de Estado, ele vê o presidente de uma empresa, ser o primeiro a chegar, a último a sair, cuidar bem dos recursos financeiros, fazer as coisas para a população, ele se entusiasma e ele participa ativamente.
Mas essa não é uma das diferenças mais gritantes da administração pública para iniciativa privada, por exemplo? Porque o funcionário da iniciativa privada, se ele tem a experiência, se ele se esforça, ele tem a chance, de repente, de crescer. E nem sempre existe a meritocracia na administração pública. Sem dúvida, sem dúvida. Mas dá para fazer. Quem tem vontade, dá para fazer. Quando as pessoas falam assim, não, mas eu era o único deputado, ou nós éramos de minoria, não conseguimos fazer nada. Não, é mentira. Quem quer fazer, faz. Eu, em 84 parlamentares, sendo minoria, fiz uma CPI com sucesso. Então, quando você quer, quando você leva um bom motivo, quando você é dedicado, você é ético, mesmo quem é situação naquele momento, ou é oposição ao seu partido, ele entende que você está fazendo bem. Você está fazendo uma obrigação, você está correspondendo daqueles que confiaram em você. Então, eles não impedem que você consiga fazer. E na vida pública também, nas empresas públicas também. Você consegue realizar as coisas quando você mostra seriedade. Eu, quando comentei que eu atendia 80, 90 prefeitos num dia só, eles chegavam ao porto de atendimento, é porque você respeita as pessoas. Isso porque o senhor tinha a limitação dos recursos também. Não só a limitação dos recursos, o que eu tinha eu distribuía, mas eu não tinha nenhum compromisso com o prefeito. O prefeito foi eleito, e quando ele foi eleito, ninguém perguntou que partido era quem votou. Então, quando você se elege, você elege pela população. Então, quando você vai retribuir, você é um secretário de Estado, você tem recursos para poder atender a população. Você não vai atender só para aquele que votou em você, você vai atender a todos, porque são todos que contribuem com os impostos. Agora, deputado, por que o senhor acha que na época da Constituinte, ideias visionárias como essas que o senhor contou para a gente, que agora foram implantadas tantos anos depois, quase 30 anos depois, não passaram, não foram aceitas? Faltava maturidade para aprovação, faltou discussão, o que faltou? Sabe o que acontece? Todos têm orgulho de ser constituinte e de aparecer as suas emendas, os seus projetos, todos têm. Você tem 83 deputados, mais você disputando espaço, querendo que o seu nome fique vinculado sempre a alguma coisa, aquilo que você fez. Ainda mais numa elaboração de carta paulista, assim. Apesar que todos assinam, né? Apesar que todos assinam. Depois, passados os anos, você abre a Constituição, tem o nome de todos igual. Quer dizer, não tem diferença, mas naquele momento era. E nós não éramos situação, nós éramos oposição, uma bancada pequena, então a gente não teve projetos aprovados. Quer dizer, a gente lutou muito, apresentou muitas coisas e não teve, quer dizer, você teve discussão dos assuntos, mas você não teve o resultado, que foi atingir o objetivo daquilo que você tinha de bem para a população, para a Constituinte, ser aprovado. O senhor fazia também parte daquela comissão de ordem econômica e social. Isso. Como é que eram os trabalhos? Olha, todos os momentos você procura contribuir o máximo possível. Você sempre traz aquilo que você tem de experiência na iniciativa privada, aquele momento de vida, aquilo que é da sua família. Eu venho de uma família muito simples. Meu pai começou do nada, minha mãe era cercideira, que é uma costureira, né, especializada. Então você tem contribuições a fazer. Algumas coisas que a gente propôs na Constituinte, que hoje está aqui, foi aquela frase que fumar faz mal à saúde. A gente que pôs isso, quis introduzir isso naquela época. Nas propagandas, dos maços de cigarros. Então, muita coisa nessa área de ecologia, quer dizer, muitas das coisas a gente trabalhou com o objetivo realmente de que o nome da família fosse um nome respeitado por toda aquela dedicação que você deu quando você teve a oportunidade de ocupar um cargo público. E assim, olhando para trás, o que faz destaque em relação à contribuição, por exemplo? O senhor falou que o senhor trouxe muito da iniciativa privada para cá e vice-versa, né? Mas em que sentido maior, assim, que essa transição
é lembrada, assim, pelo senhor? Você sabe, você recebe lá uma solicitação de um parlamentar ou de um prefeito de uma verba para um destino, para construir um ginásio de esportes. Aí você analisa a cidade e você vê que aquela cidade tem 5 mil habitantes. E você vê que ela tem muitas praças esportivas, você tem piscinas, tudo. E um ginásio de esporte é um valor assim muito caro. Não é um valor como uma piscina, obra de grande porte, tudo que vai custar. E o recurso que você tem, mesmo o prefeito se prontificando a ele contribuir também, não vai dar para fazer a obra. Então é uma obra que vai se iniciar e não vai acabar. E a obra mais cara que existe é aquela que se não inaugura. Então a nossa preocupação foi essa. Quando eu cheguei, eu fiz um levantamento e nós tínhamos 34 ginásios iniciados em governos passados, já tinham passado 2 governos, estavam inacabados. Pelo estado afora. Pelo estado afora. Tinha até um que nós fomos visitar, tinha um elefante dentro. É porque tinha um circo na cidade e guardava o elefante dentro do ginásio inacabado. Mas esse é o verdadeiro elefante branco. É elefante branco mesmo. É elefante branco mesmo. Então a nossa meta qual foi? Primeira coisa, não construir nenhum ginásio, mas sim concluir todos aqueles que tinham sido iniciados. Acabar esses elefantes. Então a nossa preocupação sempre foi você utilizar bem o dinheiro público. É você concluir as obras. Então a gente conversava muito com o prefeito, mesmo sendo despachos rápidos, quando ele vinha fazer a solicitação, todo fim de semana eu viajava para o interior, todos. Era de avião, de helicóptero, de carro, todo sábado e domingo, durante os 2 anos que eu fui secretário de Estado, eu visitei o interior do Estado de São Paulo. Então, o bom uso do dinheiro público, a principal contribuição que o senhor trouxe da iniciativa privada para a administração pública. E o contrário, o que o senhor levou daqui, a experiência também no executivo, lá para a empresa, para a indústria da família? Olha, Viviane, é muito difícil levar experiências da vida pública para a iniciativa privada. Por quê? Porque na iniciativa privada você trabalha muito para conseguir as coisas, né? E como, repetindo aqui, você no Estado você tem dinheiro para gastar. É diferente. Mas o que a gente leva para a pessoa física, principalmente, é a gratidão das pessoas. É quando você atende bem, você faz uma obra que o prefeito estava há muitos anos pedindo e não conseguia, e você consegue atender esse objetivo, ele é grato eternamente. Então, ainda hoje, quando você encontra um prefeito daquela época, ou um vereador daquela época, e ele te reconhece, ele vem agradecer o que você fez pela cidade. Eu tenho mais de 80 títulos de cidadão. E nunca negociei nada, nunca pedi nada para votar em alguém em troca do que dar uma obra, nada disso. Eu fazia minha obrigação. Então, é gratificante você ocupar um cargo público, é gratificante você ser legislador, é muito gratificante. O que não pode, na verdade, é você querer tornar isso sua profissão. Por isso que eu vim da iniciativa privada, fui para o cargo executivo, voltei para a iniciativa privada, fui para o legislativo e voltei também. Porque você passa a ter, se você fica muitos anos numa atividade, eu acho que você não dá aquela contribuição como você daria se você tivesse recentemente saído de uma atividade empresarial. O senhor é a favor da reeleição? Olha, eu acho o seguinte, eu não sou a favor de muitas reeleições. Eu acho que uma reeleição seria o suficiente. Eu acho que o parlamentar podia ser vereador, depois estadual, depois federal, depois senador. Eu acho que se ele tem contribuição, tanto é que eu incentivo as pessoas a participarem na vida pública. Porque se as pessoas de bem não forem para a vida pública, só vai aquele mal intencionado. Então eu estimulo, mesmo ficando 24 anos fora da vida pública, recentemente eu participei, colaborei na campanha do Paulo Scaff para o governo do Estado. Por quê? Porque eu acreditei e acredito que ele daria uma grande contribuição nesse Estado em função do que ele fez no SESI e no SENAI.
Hoje você tem primeiro mundo no SESI e Senai. Então, ele faria a mesma coisa na área pública. Então, eu acho que as pessoas têm que participar, têm que ajudar. Eu detesto quando falam que não votaram, que foram para o Guarujá. Eu acho que não, você tem que votar e ajudar as pessoas de bem. Deputado, vamos chamar então mais um rápido intervalo e no próximo bloco falar sobre a burocracia, esse mal, né, necessário no Brasil, será? Vamos conversar sobre isso então no próximo bloco. Memórias volta já, não sai daí.